Maravilha, a gente está gravando a aula. Só que sumiu a parte de baixo para mim aqui, eu não sei por quê. Vamos ver se eu consigo arrumar isso daqui. Não tô... Tá, eu acho que eu consegui arrumar aqui. Beleza, pessoal, vamos lá. Sexta-feira chegou. Para alguns é descanso, para outros não, né? Mas faz parte. A gente vai continuar a matéria de instrumentação. Semestre passado a gente começou a ver pressão, a gente viu algumas definições de pressão que são utilizadas na instrumentação, são utilizados por equipamentos de medição. A gente viu o conceito geral de pressão, pressão manométrica, que é aquela medida em relação à atmosfera, pressão absoluta, medida a partir do vácuo absoluto, do zero absoluto. Vimos o que é uma pressão negativa, tá? Vimos pressão diferencial, pressão estática, dinâmica. O que vem a ser pressão estática e dinâmica para a instrumentação? Eu acho que é só, né? Mas a gente viu esses conceitos porque eles são utilizados pelos equipamentos para conseguir medir as pressões. Hoje a gente vai dar uma olhada nos equipamentos, tá? Que a gente utiliza. Lembrando que a pressão, pessoal, ela é muito utilizada não somente, ela é utilizada também para medir outras variáveis, tá? Outras grandezas físicas são medidas a partir dela, tá? Então, por exemplo, nível e vazão é muito utilizado a pressão para conseguir esses valores, tá? Então vamos lá. Bom dia, Vitor. Vitor acabou mandando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ok. Deixa eu pegar aqui. Tá. Que lindo, né? Já começa com essa tela toda rabiscada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, eu acho que 50. Vamos ver a página 50. Um pouquinho antes. Beleza. Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar falando do manômetro, tá? Aqui em relação aos dispositivos para medição de pressão, o manômetro é o mais simples. Vamos falar sobre o tubo de Bourdon, tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, o tubo de Bourdon consiste de uma seção, tá? Você vê que é uma seção oval aqui no caso, esse do tipo C. Você tem uma entrada de pressão. Aqui internamente ele é oco, tá? Toda essa parte aqui ele é oco e a extremidade é fechada, tá? Então, o tubo de Bourdon, ele, conforme você aplica a pressão aqui internamente, essa parte toda aqui ela tende a fazer um deslocamento, tá? Então, ele acaba, vamos falar assim, se você coloca uma pressão positiva, ele vem para cima, tá? Toda essa peça ela vem para cima. Caso você aplique pressão negativa, ela faz um movimento contrário para baixo, tá? Caso você faça a medição de pressões abaixo da atmosfera no caso seria isso. E aí acontece, ele tem aqui, ó, um jogo de engrenagens que vai transmitir um jogo de cremalheira e pinhão, tá? Que é essa parte que tem dentes aqui, né? Então você tem a cremalheira e o pinhão. Esse deslocamento ele é enviado a informação através da cremalheira e pinhão. Pinhão você tem um ponteiro. Esse ponteiro está ligado aqui a uma escala graduada. E aí você faz a indicação de pressão, tá? Outros formatos do tubo de Bourdon, tá? Você tem o tipo espiral e o helicoidal.
tá? O objetivo desses modelos é você conseguir aumentar a sensibilidade, tá? Aumentar a sensibilidade para realizar a medição, tá? Aqui tem um manômetro aberto. Essa parte de baixo aqui é onde você tem a entrada de pressão, tá? Essa parte daqui achatada é a parte oval. E aqui é o jogo de engrenagens, né? Essa partezinha aqui é onde que você vai ligar o seu ponteiro, tá? Esse cara aqui, pessoal, quando vai ser calibrado, você pode mexer, não sei se vocês percebem, aqui ó, tem uma parte para deslocamento, tá? Essa parte de deslocamento você consegue aumentar a sensibilidade do sensor quando você estiver calibrando ele, tá? Então você solta um parafusinho aqui, faz o deslocamento, você aumenta ou diminui a sensibilidade. Essa imagem eu acho que dá para ver melhor, né? Quando você realiza procedimento de calibração, tá? No caso, equipamento utilizado equipamento utilizado para calibrar o manômetro, tá? Essa máquina de teste é muito comum você ver, tá? Ela tem aqui um timão, né? Não é do Corinthians, mas tem um timão aqui na frente que você utiliza, você gira ele para colocar pressão. Aqui tem um reservatório que você coloca o líquido de preenchimento, tá? E aí, de um lado você coloca um manômetro padronizado ou um equipamento padrão, tá? E do outro lado você coloca o equipamento que vai ser calibrado, né? Então, um lado é a calibrar. E do outro lado é o equipamento calibrado, tá? Ele funciona baseado no princípio de Pascal, ou seja, se você tem um sistema fechado, porque assim, você coloca o líquido aqui, e aí quando você, vamos falar assim, você roda esse timão no sentido anti-horário, você puxa o líquido desse reservatório para dentro, tá? E aí você pode fazer o selamento aqui nessa parte para que esse líquido não retorne aqui para o reservatório. Então, quando você começa a girar o timão no sentido horário novamente, esse líquido ele vai fazer pressão tanto no equipamento que está para calibrar como calibrado. Só que a pressão é a mesma, baseada no princípio de Pascal, num sistema fechado. A pressão é igual em todas as direções e sentidos, tá? Por mesma unidade de área. Então, a unidade de área aqui e essa são iguais, tá? E aí você faz a comparação e realiza a calibração do seu manômetro aí, tá? Existem uns calibrador que não é timão. Só que esse, para mim, na minha opinião, esse é o melhor. Tem uns que você tem tipo uma alavanquinha de mão e aí você tem que ficar apertando. Você fica apertando ele para gerar pressão. Eu não gosto particularmente. Eu prefiro esse daqui que tem uma precisão bem maior do que esse calibrador manual, tá? Você pega na mão e fica apertando o bombinho. Aqui a gente tem também o tipo de diafragma, tá? Como que funciona o tipo de diafragma? Tá? Deixa eu ver aqui se tem outro aqui. Não, depois coluna de líquido. Beleza. Aqui é membrana diafragma. Beleza. Aqui é o seguinte, pessoal. Imagina que você tem uma estrutura, tá? Deixa eu apagar aqui. Acho que essas imagens estão meio complicadas para a gente entender, tá? Então imagina assim, uma chapa metálica, tá? Uma chapa metálica, essa daqui que eu desenhei aqui no centro, tá? E aí você tem um ponto de entrada de pressão, tá?
A membrana do diafragma, o que vai acontecer? Quando você coloca pressão, esse diafragma ele vai acabar tendo uma deformação, tá? Ele vai acabar tendo uma deformação devido a essa pressão. E aí você pode, aqui no caso, esse exemplo está mostrando você colocando um ponteiro, né, de forma mais mecânica. Mas você pode colocar sensores extensométricos, sensores piezoresistivos nos pontos de deflexão para conseguir captar essa oscilação, tá? E relacionar isso com a pressão que está sendo medida, tá? Esse daqui, aqui no caso, ele coloca diafragma ou membrana, tá? Nesse caso que está mostrando, ele tem vamos falar assim, aqui no caso ele entra para dentro, né, da membrana aqui e faz o deslocamento interno da membrana, tá? Mas o diafragma seria uma chapa metálica, tá? Pode ser uma chapa metálica também corrugada, tá? Mas é uma chapa. E aí você aplica pressão sobre ela. Aqui no caso a membrana, você vê que tem um ponto de entrada de pressão que força internamente ele se abrir, né? E quando você extrai a pressão, você cria uma pressão negativa que ele desinfla aí no caso, tá? O Foley também é um outro método de medição, tá? Você tem uma parte de entrada de pressão, você tem aqui essa parte corrugada aqui é metálica, um metal bem fino, tá? E é bem simples, no caso você entrou com a pressão, ele vai como se fala, aumentar, né, de tamanho. Ele vai vencer a força dessa mola, e vencendo a força dessa mola vai estar transmitindo informação da pressão através de um ponteiro, tá? Tanto esses três que foram demonstrados, pessoal, o tubo de Bourdon, tá? Bourdon, o diafragma e o Foley, tá? Vocês percebem o quê? Que eles conseguem medir pressão devido ao deslocamento, né? No tubo de Bourdon, aquela parte em C, né, como eu disse, ela pode subir para cima se for pressão positiva ou descer para baixo se for negativa. Então é deslocamento. O diafragma, né, é uma placa metálica, se você cria uma pressão, ele desloca também a posição dele. E o Foley é a mesma coisa, que se você tivesse um Foley fechado, na hora que você aplica pressão, ele desloca seu tamanho interno, tá? Então todos eles é baseado em deslocamento para a gente fazer uma relação com a pressão que está sendo aplicada, tá? A coluna de líquido é um outro tipo de manômetro, tá? Nesse caso, você mede pressão diferencial, né? Aqueles três que eu demonstrei, a gente fazia uma medição de uma pressão manométrica, né, em relação à atmosfera. Aqui na coluna em líquido, né, no caso do tipo U, você tem duas entradas de pressão, tá? Se você tem a mesma pressão, vamos falar assim, ó, você tem aqui o tubo em U, e você tem a mesma pressão aplicada nos dois lados, vamos falar que seja pressão atmosférica, tá? A coluna de líquido ela vai ter a mesma altura, tá? Então aqui o diferencial de pressão seria igual a zero, né? Porque se está sendo aplicada a mesma pressão, a coluna de líquido vai estar na mesma altura, e aí você chega a essa conclusão, né? Agora, se você tem uma pressão diferencial, vamos falar que P1 aqui no caso seja maior que P2, nesse exemplo está acontecendo isso, né? P1 maior que P2, você vê que há uma diferença na altura dos líquidos, né? Um lado fica mais baixo devido a uma pressão maior, e aí você tem o deslocamento desse líquido aqui, né?
E aí você relaciona, o que acontece? Você consegue fazer uma relação dessa altura que está sendo deslocado com a pressão. Então, você percebe que a gente pode utilizar líquidos como unidade de medição de pressão. Tá? Por exemplo, vamos falar assim que aqui dentro tenha mercúrio. Tá? Tem mercúrio. E aí você deslocou 10 milímetros. Você pega essa altura aqui, deslocou 10 milímetros. Tá? Então a gente pode falar que, no caso, a pressão diferencial nesse exemplo seria 10 milímetros de mercúrio. Tá? 10 milímetros de mercúrio. Agora, se fosse água aqui dentro, né? Se fosse água, seria 10 milímetros de H2O, ok? Se fosse o mesmo deslocamento de altura, tá? Então, assim, a formulinha que relaciona essa pressão diferencial, né, com a altura, né, é essa daqui que está aqui em cima. A pressão diferencial é igual a altura vezes a densidade relativa. Densidade relativa a quem? Relativa à água, tá? A densidade da água é considerada igual, tá? Igual a 1. Então, por exemplo, o mercúrio tem uma densidade de 13 vezes maior do que da água. Tá? Então, se o líquido é mercúrio, né, você tem que usar a densidade relativa ali de 13. Tá? E aí, como essa densidade é relativa à água, a pressão diferencial que você vai encontrar ali, ela vai ser dada em milímetros de H2O. Tá? Porque você está usando essa densidade. Ok? Claro, se você tiver, por exemplo, isso para efeitos, para a gente poder fazer manipulação aqui. Agora, se você, vamos supor assim, você tinha um equipamento real, né? No caso, no IFE a gente tem, tá? Vamos falar que você tem um equipamento real e você sabe que o líquido lá dentro é mercúrio, você não precisa dessa fórmula. Vamos falar assim, para determinar qual que vai ser a pressão, porque você vai ver o deslocamento, você vai enxergar a altura, tá? Você já sabe que é mercúrio, então essa altura, né, já vai estar em milímetros de mercúrio, né? Milímetros de mercúrio, né? Então você já sabe qual que é a pressão diferencial em milímetros de mercúrio, né, de forma direta, tá? Agora, nos exercícios que eu vou passar para vocês, a gente vai supor que, por exemplo, a gente conhecia quais eram as pressões, a gente sabia qual que era a densidade do líquido que estava sendo usado ali, então eu quero saber qual que é a altura. Tá? Então você vai fazer um trabalho de manipulação dessa formulinha para descobrir qual que é a altura, ou depois eu te dou a pressão diferencial, te dou a altura, você vai descobrir qual que é a densidade relativa e assim por diante. Tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo, Caroline? Beleza. Vamos lá. Aqui é outro tipo, tá? Manômetro de coluna reta vertical. Você tem duas entradas, só que aqui você tem áreas diferentes, né? Então você tem dois pontos que é aplicado pressão, tá? Mas a forma como você relaciona a altura que vai subir nessa área 1 aqui é da mesma forma, tá? Quando você tem, por exemplo, vamos pegar esse desenho.
né? Vamos pegar esse desenho. E vamos supor que esse lado é aberto, tá? E aqui você tem essa coluna. Só que essa coluna, vamos falar que é fechada aqui em cima, tá? Tá fechado. Você sai de uma coluna, você sai de coluna de medição e você acaba tendo um barômetro, tá? Se essa extremidade está fechada, você conseguiu um barômetro, tá? Opa! E aí o que acontece no barômetro? No barômetro você vai ter a pressão de entrada aqui. E quando essa pressão de entrada ela for igual à pressão do líquido aqui dentro, tá? Então vamos supor que aqui esteja cheio de líquido. O que vai acontecer? O barômetro, na verdade, foi utilizado no experimento Torricelli, né? Então, o que acontece? Ele tinha essa coluna totalmente cheia de líquido. Ele tinha inicialmente essa coluna totalmente cheia de líquido. E aqui tinha líquido também, tá? E aí o que aconteceu? Conforme, quando ele expôs esse barômetro à pressão atmosférica, ele percebeu que esse líquido foi descendo, tá? Esse líquido foi descendo até que ele parou, no caso ele estava utilizando mercúrio, parou em 760 milímetros de mercúrio. Isso quando você está no nível do mar, tá? Por que isso? Porque a pressão que estava sendo exercida nesse lado não permitia com que o líquido descesse mais, né? E aí também aqui você tem um vácuo que é criado aqui internamente, né? É criado um vácuo aqui devido à extremidade fechada, né? Então, assim, conforme o líquido foi descendo, ele percebeu, pô, quando o líquido parou, naquela altura, ele percebeu qual que era a atmosfera da Terra. Então, esse princípio do barômetro, né, muitas vezes é utilizado, vamos falar assim, teve um que me perguntou se era o mesmo princípio utilizado em bebedouro de passarinho, alguma coisa assim. Eu falei que sim. Porque se você tem, por exemplo, você tem aqui um potinho, vamos falar assim, ele está fechado na extremidade, e aí ele tem aqui aberto, né, onde que vai vir a água. Essa água aqui, ela não vai sair para fora do pote, se você está com essa extremidade fechada. Então você vai ter o líquido armazenado aqui dentro, tá? Devido à pressão atmosférica que está sendo exercida, esse líquido não vai sair para fora, porque você tem uma extremidade fechada. Então só vai sair até que acaba isolando ali a parte interna, tá? Então é o mesmo princípio que é utilizado em bebedouros, negócio de passarinho e tudo mais, tá? Você também tem manômetro de coluna reta inclinada, tá? Em vez de você ter aquele formato de U, você tem essa inclinação, tá? Qual que é o objetivo disso? Aumentar a sensibilidade de medição. E aí, pessoal, se a gente pegar a mesma relação de altura, tá, que a gente tinha antes, a altura que eu tinha aqui na coluna de líquido em relação à inclinada, tá? A relação seria da altura da coluna de líquido dividido pelo seno do ângulo que você está aplicando aqui, ó. Então você pega, em relação à parte horizontal, você pega esse ângulo e você calcula o seno do ângulo, seria a mesma relação, tá? Então na hora que o pessoal vai colocar, no caso aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, né? Você tem aqui uma inclinação. Você vê que tem uma escala graduada. Então, quando o pessoal vai fazer essa marcação no corpo, eles estão utilizando o quê? Essa relação aqui, ó, né? Se eu pegasse uma coluna em U, que é somente na vertical, e fizesse a inclinação, qual que seria a relação, né, de altura? Então, essa altura que está marcada aqui para medição da pressão foi feita utilizando essa relaçãozinha aqui, tá? Então, o objetivo é aumentar a sensibilidade para medição de pressão.
Quando você usa essas colunas em U, pode aparecer o menisco, tá? O menisco seria, no tubo, você vê essa curvatura, tá? No caso da água, você tem uma curvatura para baixo, no caso do mercúrio, ele é côncavo para cima, tá? Quando o pessoal que trabalha em laboratório, quando trabalha não somente com água e mercúrio, mas com outros líquidos, percebe muito isso nos tubos de ensaio deles, tá? Você acaba encontrando essa inclinação aí, tá? E aí, essa reta que ele está mostrando aqui, ó, é o ponto de medição, né? Como que você vai ler? Porque assim, esse tubo, ele tem a escala graduada no tubo, tem uma escala graduada, então qual que é o ponto que mede? Mede nesse ponto ou embaixo? Então você vai ler na parte mais baixa aqui da curvatura. No caso do mercúrio, na parte mais alta, tá? Sensor tipo piezoelétrico, pessoal, é um sensor que ele tem uma relação seguinte, tá? Normalmente pode ser, ali no caso ele fala quartzo, deixa eu ver outro material que ele coloca aqui. Aqui ele coloca alguns materiais que pode ser o elemento piezoelétrico, quartzo, turmalina e titanato, no caso ele deu exemplo, tá? Então o que são esses sensores piezoelétricos, tá? Normalmente são pastilhas feitas daquele material, são finas, tá? E essas pastilhas, pessoal, eles têm internamente uma movimentação muito grande de carga, tá? As cargas elétricas, vamos falar assim, estão em movimento o tempo todo, tá? No caso, conforme você aplica pressão sobre essa placa, o que vai surgir? Vai surgir um sinal alternado de alta frequência, tá? Então, ela se fala que é ativa porque ela tem esse movimento constante da carga elétrica internamente nela. E conforme você aplica pressão, você acaba aumentando a tensão, tá? Só que é uma tensão alternada, não é uma tensão contínua, tá? Então, você aplicou pressão sobre ela, ela vai te devolver uma tensão ela vai te devolver uma tensão alternada, tá? Uma tensão alternada. E assim, ela pode servir das duas formas, tá? Você aplica pressão e ela te devolve em tensão alternada, tá? Ou você aplica tensão nela, tá? E ela acaba também tendo deformação, tá? Ela acaba deformando. E conforme a frequência dessa tensão alternada que você coloca nela, ela vai ficar, vamos falar assim, né? Vai para a esquerda, depois vai para a direita, ela vai ficar numa oscilação, né? Essa oscilação você pode utilizar para ela produzir som, tá? Produzir som. Então, você pode utilizar ela para aplicando tensão alternada sobre ela acaba tendo essa deformação e emite som, tá? Com essa deformação. E você pode também utilizá-la para receber novamente esse som de volta. Então, quando o som bate nela, faz ela ter essa movimentação, que não é perceptível a olho nu, né? Acaba tendo essa deformação, e essa deformação você essa deformação causada pelo som, porque o som vai estar causando uma pressão sobre ela. Você transforma em tensão novamente para saber. Então você consegue utilizá-la para fazer identificação, por exemplo, de distância, tá? No caso, quando você faz utilização para medição de pressão, tá? Esse tipo de sensor, né, piezoelétrico, ele é muito útil quando você tem uma oscilação muito grande de pressão, né? Numa alta mudança de pressão, ele acaba sendo útil, porque ele tem uma sensibilidade melhor, tá? Então aqui é a construção básica. Você tem aqui o local onde vai entrar a pressão. Você tem um diafragma de proteção. Quando esse diafragma perceber
a pressão aqui em cima, através do líquido de preenchimento, vai ser transmitido aqui para o cristal. E aí essa oscilação, ele vai ter um aumento de tensão, só que uma tensão alternada, e vai amplificar esse sinal para identificar qual que é a pressão que está sendo aplicada. Então, o piezoelétrico ele relaciona a tensão, né, com a pressão elétrica, com a pressão, tá? É isso. E aí a gente vai ver que para medição de nível, altura, distância também pode ser utilizado devido a essa característica inversa que você tem sobre ele, tá? Sensor piezoresistívo, pessoal, acho que tem uma imagem aqui, ó. Então, qual que é a ideia do sensor piezoresistívo, tá? Eu acho que vocês devem ter visto essa fórmula quando vocês estavam trabalhando, eu acho que como que é o nome da disciplina? Eu não sei se é análise de circuitos, alguma coisa assim. Mas eu não ministro ela para o técnico, eu ministro uma matéria parecida para o pessoal de mecânica. Então, o que a gente tem? A gente tem que a resistência de qualquer material ela é dada pela resistividade, e a resistividade depende do material. A resistividade é uma relação da resistência à passagem de corrente elétrica em relação ao material. Então, por exemplo, o carbono, só por ser carbono, ele tem uma resistência maior, tá? A resistência do carbono é maior do que, por exemplo, do cobre, tá? Então, assim, a resistividade do carbono é maior, tá? E assim, essa relação de resistividade é uma relação de resistência por metro ou resistência por milímetro, ou seja, é uma relação entre resistência, existe uma relação entre resistência e comprimento, tá? Existe uma relação de resistência e comprimento na resistividade, tá? E cada material tem uma resistividade diferente, tá? E essa resistividade ela já tem uma tabela, é padronizado. É claro que você pode encontrar essa tabela, por exemplo, a resistividade do material sendo dado em ohms, que é a unidade de medição da resistência, por pés, por exemplo, que seria uma unidade de comprimento. Ou você poderia ter também em relação a metro, tá? Então, cada material tem uma resistividade, tá? Então, é uma constante esse ρ. Então, aqui você tem uma constante, tá? Que depende do material. E aí a resistência vai variar conforme o comprimento e conforme a área transversal, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar assim, né? Resistividade, comprimento e área transversal. Então, você percebe o quê? Que a resistência, ela aumenta, tá? Ela aumenta conforme aumenta também o comprimento, tá? É uma relação direta, tá? Então aqui, ó, se por exemplo, vamos falar assim, se o comprimento fosse, vamos falar assim, 1 metro, resistência, vamos falar assim, chega uma comparação bem básica. Vamos falar assim, é 1 ohms, né? Multiplicação direta, beleza, 1 ohms. Se fosse 100 metros, 100 ohms, tá? Sem colocar resistividade, sem nada, só para a gente entender, tá? Então você pode ter uma variação da resistência conforme o comprimento do material e também conforme a área transversal. O que é essa área transversal? Então você pega o fio, né? Ele tem uma bitola aqui, ó, um tamanho, tá? Quanto maior essa bitola, né? Quanto maior a área transversal desse fio, menor é a resistência, tá? Menor vai ser a resistência. Então, por exemplo, você pega aqui uma seção transversal de 1000, por exemplo. Né? Qual que vai ser a tua resistência? Vamos falar que aqui em cima, D1. Tá? Então, 1 dividido por 1000 vai dar uma resistência de 0,001. Uma resistência bem baixa. Agora, se fosse ao contrário, né?
a bitola ela fosse bem pequena, né? Vamos falar que a área seja 0,001. O que vai acontecer? Você vai ter uma resistência muito alta, né? Vamos falar assim, você tem 1000 ohms aqui, tá? Então, os sensores piezoresistivos, eles abusam, tá? Dessa relação, né? Do caso de comprimento e área transversal. No caso, eles buscam deixar a área transversal num tamanho padronizado e eles ficam trabalhando em cima do comprimento para conseguir relacionar essa resistência com a pressão que está sendo aplicada, tá? Acho que aqui embaixo vai ter um exemplo. Vamos ver. Tá. Então, o que acontece, né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma lâmina aqui de base, tá? Essa lâmina não pode ser condutora, tá? Não pode ser não condutora. Se for condutora, tem que ter um isolante, porque senão você mata a resistência, tá? E aí, o sensor peso resistivo, ele é todo dobradinho desse jeito, ó, tá? Para aumentar a sua sensibilidade. E acontece, quando você aplica pressão em um lado dessa placa e esse fio ele está preso a essa placa, qual que é a tendência? A tendência desse fio é esticar, tá? Então, esticando esse fio, você aumenta a resistência. Aqui embaixo tem uma imagem, olha lá, ó. Então, esse fio ele está preso a essa base e aí conforme você aplica uma força, uma pressão aqui, você tem aqui, ó, de um lado você tem um aumento, né? Você tem um aumento do tamanho desse fio, tá? Então, do lado você vai ter tração, do outro lado você vai ter compressão desse fio, tá? E aí, essa alteração de tamanho, você acaba utilizando para identificar qual que é a pressão que está sendo aplicada. Como fala? Qual que é a pressão que está sendo causada ali no caso, tá? Aqui nesse exemplo aqui, ele pegou 4 sensores, tá? 4 sensores piezoresistivos, tá? No caso aqui você vê tração, compressão. Então vamos falar assim, você pegasse aquela lâmina, né, colocasse um sensor em cima, colocasse um sensor embaixo, né, do lado de cima, essa base, quando você enverga ela, de um lado você ia ter o quê? Você teria o que eles chamam de tração, você ia ter o fio esticado na parte de cima, não é? Agora, se você pega o lado de baixo, coloca um fio grudado aqui, ele ia ter uma compressão, ele ia diminuir de tamanho aqui embaixo, na parte de baixo dessa base, tá? Então essa é a ideia. Mas você poderia ter essa ponte de Winston, tá? Somente, vamos falar assim, você poderia colocar 3 resistores idênticos e aqui somente um lado você colocaria sua resistência aí, seu peso resistivo, somente desse lado, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Conforme a pressão que você ia aplicar sobre essa parte do peso resistivo, ele ia modificar o equilíbrio aqui da ponte de Winston. E esse desequilíbrio você poderia medir em formato de tensão. Então, você aplica uma tensão de excitação, né? Você tem uma entrada de tensão aqui, e aí você compara essa tensão que você está alimentando com a tensão de saída, tá? Porque a tendência é que conforme você varia essa resistência, a distribuição da queda de tensão vai ser diferente entre os resistores, né? Então você vai relacionar essa tensão que está saindo aqui, tá? Ou que você está medindo aqui, no caso, essa tensão de saída aqui embaixo é a mesma que está aqui no centro, que eu coloquei, aqui só deslocou para baixo, tá?
Então você vai relacionar qual que é a tensão de saída que tem com a tensão de entrada. Por quê? Porque você vai criar um desequilíbrio na questão da tensão que vai. Cada resistência vai ter uma queda de tensão diferente devido ao desequilíbrio que vai ser causado por causa do sensor peso resistivo. Tá? Aqui ele mostra um exemplo, né, de sensor peso resistivo. Você tem uma entrada de pressão. E essa pressão vai causar, vai vir sobre a lâmina aqui no caso. Tá? Aqui uma fotinha dele. Então, para medição de pressões manométricas, esse cara é útil. Tá? Quando você quer medir a pressão em relação à atmosfera da Terra. Tá? Você quer medir a pressão, por exemplo, de uma tubulação ou medir a pressão de um tanque, né? Desde que esse tanque esteja aberto à atmosfera, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Pressão do líquido. A gente tem sensor tipo capacitivo também. No caso do sensor tipo capacitivo, ele mede pressão diferencial. Tá? Então você tem aqui essa parte corrugada, é um diafragma, tá? Do lado esquerdo aqui, e do outro lado você tem outro diafragma. Tá? Aqui no centro você tem essa parte reta aqui no centro, tá? Que é chamado de diafragma sensor, é uma lâmina, tá? Uma lâmina metálica. E aqui, ó, você tem grudada à parede, você tem outra lâmina, tá? Você tem outra lâmina. E aí acontece, você acaba tendo aqui dois capacitores internamente, tá? Acaba tendo dois capacitores. Então acontece, qual que é a relação da capacitância com a tensão? O que acontece com a capacitância? A capacitância, pessoal, ela está relacionada com a capacidade de armazenamento de energia, tá? Essa capacitância ela pode variar baseado no quê? No tamanho da área, tá? O tamanho dessa área aqui, normalmente esses elementos são placas metálicas, tá? Então o tamanho dessas placas metálicas vai influenciar na capacitância. Outra coisa que pode fazer variar a capacitância, qual que é o líquido de preenchimento aqui? Porque essas placas metálicas, elas estão isoladas, tá? Elas estão isoladas. E aí você tem um líquido de preenchimento. Esse líquido de preenchimento acaba também ajudando a variar a capacitância. Então, por exemplo, se você usa o ar é um isolador, é uma resistência. Se você usa um óleo, por exemplo, o óleo pode ser outra resistência. Então, eles acabam variando o quê? Além de variar essa capacidade de armazenamento de energia, varia a resistência que existe entre a placa metálica de cima e a placa metálica de baixo. Tá? Não existe contato elétrico entre essas duas placas. Tá? Então, trocando o líquido isolante, que é normalmente chamado de dielétrico, tá? Você consegue variar essa capacitância. Tá? Outra coisa que varia a capacitância também é a distância das placas. Se você tem as placas próximas, você tem uma capacitância maior. Se você tem as placas mais distantes, você tem uma capacitância menor. Tá? E a ideia aqui é o que? Você tem o tamanho das placas, tanto que está grudado na parede aqui, como a lâmina móvel, tá? Elas têm o tamanho já está definido. O que você vai conseguir fazer é variar a distância. Então você tem uma placa metálica do lado esquerdo, você tem uma placa metálica do lado direito que não varia a distância. E aí a lâmina no meio ela vai sofrer a pressão que você está colocando aqui do lado externo. E aí ela vai fazer uma deformação, ou para a direita
ou senão ela vai mudar para a esquerda, tá? E aí acontece, né? Você vai medir a capacitância desse lado e a capacitância desse lado. E aí que você faz o quê? Uma relação, né? O lado que tem a capacitância maior é o lado que está sendo aplicado maior, vamos falar assim, é o lado que está sendo aplicado menor pressão. Por quê? Se aqui a pressão é menor e aqui a pressão desse lado ela é maior, qual que é a tendência? Que se a pressão desse lado é maior, você acaba afastando essa placa para a esquerda, né? Então, o lado que tem capacitância maior, você tem menor pressão. E o lado que você tem capacitância menor é o lado de maior pressão. Tá? Então, você faz essa relação da capacitância com essa pressão diferencial, tá? Conforme você modifica a posição dessa placa. Tá? Ele colocou aqui um transmissor de pressão diferencial da SMAR. Você tem duas entradas para a pressão. Um lado é chamado normalmente de L, que é a chamada câmara de baixa pressão, e o outro lado é chamado de H, que é a câmara de alta pressão. Tá? E aí você faz uma comparação você coloca a tubulação nessa parte que é rosqueável e entra com a pressão e você consegue medir a pressão diferencial aqui. A parte de cima é a parte de indicação que você vê aqui na tela e também de transmissão. Você pode sair com um fio aqui de cima e fazer a transmissão desse sinal. Tipo silício ressonante, tá? Que acontece? Esse sensor aqui ele tem uma tecnologia maior, tá? Eu não compreendo ele totalmente. Eu sei que a marca Yokogawa eles utilizam essa tecnologia, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem um diafragma de silício, tá? Você tem um diafragma de silício. Esse ressonador de silício, eles são sensores, tá? Semelhante à ponte de Winston, tá? Eles são sensores semelhantes à ponte de Winston. Então você coloca vários sensores distribuídos nesse diafragma de silício, tá? Aqui também você faz medição de pressão diferencial, tá? Se eu não me engano, essa placa no meio ela é fixa, tá? Eu acho esse diafragma aqui do centro é que está aplicado os sensores, tá? E aí você sai não, o sensor está aqui na parte de cima, tá? Mas essa placa aqui, se eu não me engano, ela é fixa, ela não se mexe, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem aqui embaixo. Beleza. Então aqui, ó, você tem um lado de pressão de baixa, né? E o pressão de alta. No caso, essa daqui é aquela parte de cima, né? Deixa eu pegar aqui, ele deu é como se fosse dado um zoom, tá? Então, essa placa metálica aqui ela é fixa, você vai ter uma pressão aplicada desse lado e uma pressão aplicada desse lado. E aqui tem os caninhos, ó. E esses caninhos vão levar para essa parte de cima aqui o sinal dessa pressão, tá? Beleza. Então acontece, ó, você tem vários sensores. O que vai acontecer? Conforme a pressão que você aplica, você tem aqui P2 entrando, você tem P1 aqui. Essas pressões vão fazer o quê? Que o diafragma ele cabe tendo uma deformação. Então, esses vários sensores aqui, o que eles vão perceber? Eles vão perceber o quê? Que vai estar tendo uma tração
vai ter ponto que eles vão estar percebendo tração e outros pontos que eles vão estar percebendo compressão, tá? Devido a, dependendo do ponto em que eles se encontram, tá? Só que a presença desse ímã junto com uma tensão de alimentação alternada, tá? Então acontece, ó, você tem aqui os sensores, ó, eles são tipo tipo ponte de Winston, tá? E aí você tem aqui a aplicação de uma corrente de excitação que ele chama aqui. Você vê que tem aqui um isolamento, né? Então essa corrente de excitação só acaba provocando uma tensão elétrica desse lado, né? Mas você tem essa corrente de excitação é uma corrente alternada, tá? E só acontece, conforme a pressão que você aplica sobre esse cara, ele vai fazer com que essa corrente de excitação comece a ter uma frequência de oscilação maior ou menor, dependendo se está num ponto de compressão ou de tração, tá? Então, o que você está fazendo aqui? Você tem uma corrente de excitação que seja constante, tá? Ela é constante, tá? Não tem oscilação. O que vai oscilar aqui? Vai oscilar a frequência, tá? Então você tem constante essa corrente de excitação na intensidade, mas vamos falar assim, que aqui fosse 10 volts, né? Vamos falar que você tenha 10 volts. Você pode ter 10 volts com uma frequência menor, né? No caso que vai chegar em 10 volts aqui em cima, aqui embaixo também vai chegar em 10 volts. Ou você pode ter os mesmos 10 volts, só que com uma frequência maior. Você vai ter maior oscilação, só que você não vai passar dos 10 volts. Então aqui para a gente, a tensão que está sendo gerada não importa, é só uma tensão de alimentação. O que vai importar é essa frequência de oscilação aqui, tá? E aí acontece, ó, conforme o ponto que você coloca, ó, uma placa de tração e uma placa de compressão, um lado, por exemplo, você vê que aqui, ó, conforme a pressão que está sendo aplicada, um lado está aumentando a frequência em hertz, porque agora eu não vou saber dizer se esse que está aumentando está relacionado à compressão ou tração, pessoal, tá? E o outro lado, você vê que está diminuindo a frequência, né? Então, assim, você acaba relacionando essa frequência com a tensão que está sendo aplicada, tá? Assim, dentre as tecnologias, é a melhor que existe para medição, tá? Ela tem uma alta exatidão, tá? Outra vantagem desse cara aqui, em relação, por exemplo, ao capacitivo, é que ele suporta temperaturas maiores, tá? É claro que nem o sensor capacitivo, nem o de silício ressonante, você vai expô-los a uma temperatura alta. Normalmente, por exemplo, se você for medir a pressão de uma tubulação, tá? Que esteja passando vapor, o que o pessoal faz normalmente? O pessoal pega uma tubulação e deixa abaixo da linha, e aqui normalmente está cheia de água. Então, não vai vir a temperatura do vapor daqui para o instrumento. Ele vai passar por um resfriamento até chegar onde está o seu sensorzinho lá, tá? Mas ele relaciona essa oscilação da frequência, tá, com a pressão, tá? E ele é um mais complicado. Até hoje eu tenho uma dificuldade de entender o princípio de funcionamento dele, tá? Mas é isso, ok? Vai ficar salvo, Vitor. Vocês viram a atividade que eu postei no Moodle ou não? Não? Deixa eu pegar lá.
Instrumentação, redes. Beleza. Vamos lá. Beleza. Aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui. Coloquei um exercício, tá? Relacionado à coluna de líquidos. E aqui é o local para inserir, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Beleza. Então, a gente tem 4 exercícios, tá? No caso aqui, quando eu fiz esse exercício, é considerando uma coluna de líquidos no formato de U, tá? Então, aqui você tem pressão 1, pressão 2, tá? Eu quero saber a altura e eu dei a densidade, tá? Como que você vai fazer esse exercício? Aqui já tem a continha, deixei numa caneta meio fraca, mas essa continha está aqui. Qual que é o primeiro passo? Tá? Converter para milímetro de H2O. Tá? Por quê? Porque a densidade ela é relativa à água. Tá? Então, você converte primeiro essas pressões que estão em bar, ou estão em milímetro de mercúrio, PSI, tudo para milímetro de H2O. E aí você vai substituir na formulinha, tá? E aí você vai encontrar o valor que falta. Tudo bem? No caso da letra A é a altura, na 2 é a densidade relativa e assim por diante, tá? Então é só isso, tá? É bem simples, tá? Não tem segredo. É só esse exercício para fazer. Pessoal, alguma dúvida aí? Oxi! Oxi! Eu não sei se o Oxi é da Bahia, de onde que é, mas eu acho que ela é do norte, hein? Pessoal, acho que vocês não estão lembrados, mas eu passei um exercício de conversão para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Na apostila, aqui ó, tem essa parte de silício ressonante que eu trabalhei com vocês agora. Se a gente descer um pouco mais, ó, tem uma tabelinha. Tem uma tabelinha aqui, ó, tá? E aí como que eu uso essa tabelinha, tá? Esse lado aqui, ó, é a pressão que eu estou, tá? Então, por exemplo, eu tô medindo aquele primeiro exercício eu dei lá P1 igual, por exemplo, a 3 bar, se não me engano, tá? Então, eu estou aqui em bar e eu tenho que chegar no quê? Em milímetro de H2O, tá? Eu vou cruzar essas informações, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3 bar e vou multiplicar pelo valor da tabela. Então, eu vou fazer, no caso ali, ó, P1 igual a 3 bar, 3 vezes o valor da tabela aqui, ó. No caso, 10.215, tá? 10.215. Faço essa multiplicação, eu vou ter lá meus 30 mil e pouco, tá? Em milímetros de H2O. Pronto, está convertido. Tá? É isso. Tá? Então, aqui é onde você está e aqui onde você quer chegar. Tudo bem? Eu passei esse exercício antes das férias. Tá? Você pode fazer o caminho contrário, mas eu não recomendo. Aí, se você fazer o caminho contrário daqui para lá, você tem que usar divisão. Tá? Mas adota um caminho só e facilita a tua vida. Ok? Então você pode utilizar essa tabelinha. Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp. Ok? Bom final de semana aí. Boa aula com o professor Rafael.